Muito boa tarde. Está no ar o programa Saúde em Dia. Eu sou o Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano e hoje recebo o Dr. Pedro Paulo, médico diretor clínico da clínica MedFamily. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigado, Dr. Ângelo. Obrigado ao Web TV também pela oportunidade de estar aqui hoje. E muito obrigado por você ter atendido todo o nosso pessoalzinho aqui, né? Que fica aí enchendo pelo telefone. Vem cá, vem cá, vem cá. Muito obrigado, viu? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, viu? E você já pode começar a enviar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 945647884, ou pelo Facebook da TVSC, TV São Caetano, tá? Hoje, um assunto, tá? Que está na pauta do dia a dia, tá? É a capa da revista Veja e tá na pauta todos os dias. Identificado pela primeira vez no país em abril, o Zika vírus tem provocado intensa mobilização das autoridades de saúde do país. A doença costuma evoluir de forma benigna, com sintomas como febre, coceira e dores musculares. O que mais preocupa é a sua associação, quer dizer, a associação do vírus com outras doenças. E o Ministério da Saúde já confirmou a relação do Zika vírus com a microcefalia. E nós estamos aqui num surto de microcefalia. Então nós vamos conversar sobre Zika vírus, epidemias, epidemiologia e, no final, a microcefalia. Muito bem. A partir de agora, nada de doutor, hein? Tá? É Pedro e Ângelo, tá bom? Tá bom. Pedro, me fala uma coisa aqui. O que é esse tal de Zika vírus? Então, doutor Ângelo, não consigo. Doutor Ângelo, é o seguinte, o Zika vírus, a primeira vez que ele foi descoberto foi na região da África, em Uganda, numa floresta que chama Zika, em 1948. Só que só depois de 60 anos, em 2007, foi onde foi relatado o primeiro surto dessa doença, lá numa região da Micronésia, numa região do Pacífico, perto da Austrália. Depois de 2007, só em 2013 teve um novo relato de surto, e agora a gente está vivendo aqui no Brasil essa epidemia dessa doença. E como ocorre essa transmissão desse vírus? Então, doutor Ângelo, o Zika vírus ele é um vírus parente da dengue e da chikungunya, como a gente já conversamos anteriormente aqui. Tá. E da mesma forma que ele também é transmitido pelo mosquito Aedes. Esse bichinho aqui, é esse aqui? Isso, exatamente, esse aí. Tá. Tanto o Aedes aegypti como o Aedes albopictus. Por isso que preocupa tanto nossas autoridades, porque o Aedes ele é espalhado em todo o território nacional. Então a chance dessa doença se tornar uma epidemia, como a dengue já é uma epidemia, é alta. E quais seriam os sintomas? O mosquitinho ele vem lá, pica qualquer pessoa e dá algum sintoma, alguma coisa? Ou sempre dá, ou nunca dá, ou às vezes dá, outras vezes não? Então assim, o Zika vírus para o adulto, ele é como se fosse uma dengue mais branda. Muitos sintomas do Zika são parecidos com o sintoma da dengue, que é mancha vermelha na pele, uma febre, só que uma febre mais baixa, pode dar dor articular, basicamente esses. Além disso, uma diferença do Zika para a dengue é que geralmente as manchas vermelhas da pele do Zika coçam bastante. Então, assim, isso diferencia um pouco o Zika da dengue. Nós temos aqui essa foto, é do Zika, não? Sim. Assim, pode ser do Zika, pode ser do chikungunya, pode ser da dengue, porque eles são muito parecidos. E a diferença é que a mancha da Zika coça mais do que na dengue. Tá, entendeu? Tá. Então isso é um ponto que assim, no consultório a gente consegue ir mais pro lado da Zika do que pro lado da dengue, ou pro lado da... A dengue dá mais febre e mais dor. Isso, exatamente. A febre da dengue é maior. Tá. A chikungunya dá mais dor articular. E mais essas manchas mais aprofundadas. Isso, também. Tá. E depois de quantos dias, assim, por exemplo, esses sinais e sintomas, eles podem aparecer? Do dia que o mosquito pica a pessoa, em torno de 12 dias depois ela pode manifestar a doença. Então, assim, isso a gente chama de período de incubação. O período de incubação dessa doença é em torno de 12 dias. E a manifestação é como a dengue. Assim, pode dar febre, dor articular, mancha na pele. Tá. Aqui nós temos algumas fotos dos sintomas. Essas são as dores articulares, né? Isso, dores articulares. Tá. A febre, né? 38,5. Febre, que é uma febre baixa, não é uma febre tão alta quanto a da dengue. Tá. Aquelas manchas no corpo, né? Isso, exatamente. Perfeito.
Parece que nós já temos uma pergunta aqui no ar, tá? Do Caio Alves, aqui de São Paulo. Obrigado, Caio. Continua com a gente, tá bom? Ele pergunta: eu tive dengue. Caio, tá? Não fui eu, não. Tá? Tenho mais chances de contrair Zika? Caio, obrigado pela pergunta. Muito inteligente a sua pergunta. A chance é a mesma, desde que o mosquito te pique, entendeu? O vírus da dengue é um vírus, o vírus da Zika é outro. Então, assim, qual que é a diferença? Para ele contrair o vírus da Zika, o mosquito que picar ele tem que ser contaminado com o vírus e picar ele. Então, assim, se ele teve dengue antes ou não interfere no caso dele ter Zika, entendeu? Ou seja, se é que eu entendi um pouquinho a pergunta dele, já que ele teve a dengue, não vai evoluir para o Zika. Não, de forma alguma. Um é um, outro é outro, sim, não é isso aí? Sim, são duas doenças diferentes. Ele precisa ser picado novamente para contrair a Zika. Exatamente. Por um mosquito contaminado com o vírus da Zika. Perfeito. Obrigado, Caio. Há possibilidade de se contrair o vírus, né, do Zika e não se manifestar nenhum sintoma? Sim, como toda doença transmissível, isso pode acontecer. Não são 100% das pessoas que são picadas por um mosquito que vão manifestar uma doença. Então, sim, a pessoa pode ser picada pelo vírus, pelo mosquito Aedes e não manifestar a doença. Perfeito. Eu acho que aqui, a próxima pergunta, eu acho que você já respondeu. Mas aqui, o mosquito transmissor da Zika é o mesmo da dengue e da chikungunya? Sim. Como eu falei antes, eles são 3 doenças muito parecidas, 3 doenças como se fossem parentes. E a característica em comum delas, a principal característica em comum delas é que elas são transmitidas pelo Aedes, tanto a Aedes aegypti como a Aedes albopictus. Ou seja, o mosquito é o mesmo. A transmissibilidade cada um depende daquilo que ele tiver infectado, ele passa para uma coisa ou passa para outra coisa, passa para outra coisa. Exatamente. É isso, né? Depende do vírus que o mosquito está infectado para transmitir a doença para a pessoa. Parece que nós temos uma pergunta. Essa pergunta é da produção, hein? Eles são curiosos, viu? Vamos ver, tomara que venha coisa boa aí, peraí. Sempre que uma mulher grávida é diagnosticada com a Zika, o neném nasce com a microcefalia? Vamos repetir. Sempre que a mulher grávida é diagnosticada com Zika, o neném nasce com a microcefalia? Excelente pergunta também. Como eu disse anteriormente, não é sempre que ocorre, nenhuma doença tem uma transmissão de 100% da mãe para o feto. E assim, o vírus da Zika ainda está muito recente também, não tem pesquisas muito aprofundadas sobre ele. Mas assim, não é 100% das mães infectadas com Zika que vão transmitir a doença para o feto. Não é 100%. Nenhuma doença é 100%. Tá. Agora há pouco nós falamos que o mosquito transmissor da Zika é o mesmo para dengue e chikungunya, né? Existe algum que é mais perigosa do que a outra? Essa transmissibilidade, por exemplo, dengue, chikungunya e Zika? Questão de perigo não tem. O que acontece é que, assim, uma pessoa imunocomprometida, se ela for acometida de alguma dessas doenças, ela vai sofrer mais do que uma pessoa que tenha assim, um sistema imunológico mais forte. Uma pessoa idosa que contrai qualquer uma das 3 vai sentir mais do que uma pessoa mais nova. E assim, a diferença das 3 doenças são a diferença da característica de cada uma mesmo. Sendo que a dengue dessas 3, a dengue é sempre a mais severa com a pessoa que contraiu. Então assim, a dengue dá febre mais alta, a dengue pode vir a se tornar hemorrágica. Então assim, a dengue sempre é a pior. E assim, tudo bem que estão fazendo a correlação agora do Zika com a microcefalia. Mas em questão de mortalidade, a dengue sempre ela vence entre as 3. Eu acho que é porque a microcefalia atinge, lógico, aquele que vai nascer. E a dengue atinge todos, né? Sim. Então o volume de fetos é muito menor do que a população em geral. Sim, né? sim. A Aline Lima, de Santo André, está perguntando pra gente. Obrigado, Aline. Continua com a gente, tá bom? O Zika mata? Obrigado pela pergunta, Aline. Então, doutor Ângelo, desculpa. A Zika teve alguns relatos de casos de morte, só que são em pessoas, como eu falei, em pessoas que já têm doenças crônicas anteriores. Então, assim, nesse tipo de pessoa, ela tem uma gravidade maior.
Então, assim, às vezes a pessoa pode vir a falecer por causa das outras condições dela. Mas se uma pessoa saudável, uma pessoa jovem, contrair o Zika, a chance disso acontecer é mais baixa. Nós estávamos comentando um pouquinho antes de começar o programa que eu assisti o Fantástico ontem. Para todas as pessoas que assistiram o Fantástico ontem, eles fizeram uma entrevista entre 3 pessoas, entre 3 especialistas, né? Tal, não só na Zika, não. Um era um ginecologista e outro mais 2 especialistas. E eu guardei bem uma frase que eu estava te passando agora há pouco, né? Que eu gostaria de passar para vocês. Em relação à Zika, existem muito mais perguntas do que respostas. Então todos nós estamos meio atordoados, né, com esse surto, e o que o Pedro Paulo está falando é justamente aquilo que nós conhecemos, sabemos e estamos trazendo as últimas coisas em relação ao que está se passando. Mas eles fizeram uma pergunta muito interessante, que era o seguinte: e a vacina? Né? Podemos ter uma vacina? Só para vocês entenderem a gravidade do negócio. Podemos ter uma vacina, sim. Mas, e aí, por que não faz a vacina? Porque vai demorar 15 anos no mínimo para termos essa vacina. Ou seja, tudo que for feito daqui para frente são estágios de tentativas, respostas, pesquisas e tudo mais tal. Ó, pessoal, o negócio não é fácil. Tanto, doutor Ângelo, só interrompendo o senhor aí, o caso de microcefalia nunca tinha sido relatado no mundo em relação à Zika. O primeiro relato de Zika e microcefalia está sendo aqui no Brasil, que lá no Ceará eles descobriram que, assim, lá no Nordeste principalmente, teve uma epidemia de microcefalia. Aí foram descobrindo que o que eles tinham em comum, todas as mães tinham sido infectadas pelo vírus Zika. Então, a partir daí, eles estão fazendo essa correlação, mas ainda não é comprovada cientificamente. Mas, assim, tem uma grande tendência disso ser verdade. Temos uma foto aqui, é isso? Sim, exatamente. Criança? Aí a microcefalia, né, assim, ela é a diminuição do perímetro cefálico do recém-nascido a termo, menor de 33 centímetros, que o governo agora passou para 32 centímetros. Tem que lembrar que é o a termo. Por quê? Assim, que esse perímetro cefálico é do a termo. O que é a termo, doutor? Desculpa. A termo é quando a criança nasce na idade gestacional que ela era prevista. Perfeito. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos, exatamente. Tá. Então, assim, sempre tem que correlacionar o tamanho da cabeça com a idade da gestação dela. Para fazer esse diagnóstico. Perfeito. E passou de 33 para 32. Isso, do bebê que nasceu na idade correta. Tá. Isso. Perfeito. Bom, vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Programa Saúde em Dia, eu estou Pedro Paulo aqui, falando sobre o Zika vírus, tá? E já já vamos voltar nesse assunto de microcefalia. Um minutinho só, não sai daí. Até já. Tchau. Tchau.
Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. Eu sou o Marcos Savoy, de Olho na Notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Estamos voltando agora ao programa Saúde em Dia. Eu, doutor Ângelo Pavini, aqui junto hoje com o doutor Pedro Paulo, tá? Ele é médico diretor clínico da clínica MedFamily e está aqui colocando para a gente tudo que nós podemos falar, tudo que ele sabe sobre Zika vírus, epidemias, epidemiologias e sobre a microcefalia também. A partir de agora, continuem também colocando, tá? Suas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp 945647884 ou pelo Facebook da TV SC, TV São Caetano, tá? Esse programa está sendo transmitido agora pela NET TV, canal 3 e também pela TV São Caetano, tá? Me fala uma coisa, Pedro, qual a relação entre o Zika, o vírus, né, e a microcefalia? Então, como a gente discutiu anteriormente, doutor Flávio, eles estão pesquisando... Doutor Ângelo, desculpa, doutor Ângelo, nossa. Eles estão agora, sim, fazendo essa relação, por quê? Porque teve um aumento do número de casos de microcefalia e observaram que as gestantes que geraram essas crianças com microcefalia, elas eram portadoras do vírus da Zika. Então, assim, é uma relação assim, que ainda tem que ser mais estudada e para ser realmente confirmada. Ou seja, mais perguntas do que respostas. Né? Temos mais perguntas do que respostas nesse momento. E o que é essa tal de microcefalia? Existe ali aquela redução, né, da parte cefálica? O que mais? A microcefalia é uma malformação do cérebro. Tá. O crânio, o osso, ele permanece do mesmo tamanho. O problema é o conteúdo dentro da cabeça, o cérebro. O cérebro ele não se desenvolve. É como se fosse um bolo. O bolo que não cresce. Que depois que ele sai do forno, ele não vai crescer mais, ele vai ficar daquele tamanho que ele não cresceu. A microcefalia é a mesma coisa, é o cérebro que, devido que eles estão desconfiando agora a infecção ao Zika, ele não tem um desenvolvimento pleno, então ele não preenche a calota craniana completamente. Então a criança nasce com um perímetro, o tamanho da cabeça menor e as suturas, que é a muleira da criança, fechada, porque é o cérebro que faz ela abrir. Então, assim, é uma diminuição do volume cefálico dentro da cabeça. As consequências disso, a gente ainda não sabe, tá? Mas a criança tem um cérebro menor, pode ter algumas calcificações dentro do cérebro. E isso, assim, com certeza vai gerar déficits motores, déficits cognitivos. Alterações que só o tempo vai poder mostrar pra gente, né? Sim, só o tempo vai poder nos dizer o que vai acontecer. E a microcefalia, ela pode levar a óbito, ou então até deixar sequelas? Eu sei que você começou a falar sobre isso, né? Mas, e aí, será que pode? Então, não, será, né? Eu tô falando será porque a gente não sabe, né? Sim, sequelas, provavelmente, ela deixará. Porque o cérebro, ele não é totalmente, ele é um cérebro menor. Então, isso provavelmente vai acarretar, mas é só o tempo que vai falar pra gente. E qual que é a outra pergunta, pessoal? Em ele sendo menor, né? Se ele poderia pegar e trazer algum problema em relação a crescer, você já está colocando sim. Provavelmente sim, né? Sim. Tá? Agora, me fala uma coisa, a mulher que já teve um filho com microcefalia, ou vai ter agora com microcefalia, tá? Corre o risco dos próximos filhos também nascerem com a microcefalia ou não? Entendi. Então, Fábio, o que eles estão relatando até agora são grávidas que contraíram a doença durante a gravidez. Tá. Então, assim, acredita-se
que depois que você pegou o vírus Zika uma vez, você vai se tornar imune a esse vírus. Mas a gente ainda não tem dados para realmente afirmar se a próxima gestação dela, a criança vai nascer normal ou vai nascer com microcefalia. Perfeito, tá? perfeito. Mas acredita-se que depois da primeira infecção, a pessoa pega imunidade à doença. E podemos falar de cura em relação a isso, a microcefalia? Então, doutor Flávio, é difícil falar isso porque a microcefalia é um defeito... Doutor Ângelo. Você tá com o Flávio na cabeça. Tô. Desculpa, doutor Ângelo. Nada, que é isso? É um prazer. Doutor Ângelo, é difícil falar isso porque a microcefalia é um defeito na formação. Vou dar um exemplo, os casos de que a pessoa às vezes não forma um membro e nasce com aquele membro menor. Em vez de ser um membro, é o cérebro da criança que nasce menor. Então, assim, no máximo, o que acontece? O que eles estão fazendo? É fisioterapia, terapia neurocognitiva, para tentar estimular aquele cérebro a formar algumas interações para diminuir as sequelas dessa doença. Mas cura de microcefalia com certeza não existe. A chance é alta de ter sequelas, né? Sim. É um defeito na formação. Né? Se foi mal formado, não tem como consertar. O vírus, ele passa da mãe para o feto? Sim. Então, assim, como a gente falou anteriormente, não são 100% das mães que tiveram Zika durante a gravidez que vão passar o vírus para o feto. Mas a correlação é alta de mães com Zika que tiveram crianças com microcefalia, provavelmente porque transmitiram o vírus pela gravidez, pela placenta. O que as mulheres elas poderiam fazer para se prevenir do vírus? Doutor Ângelo, como a gente falou anteriormente também, o vírus é transmitido pelo Aedes aegypti. Então, assim, a maneira para você evitar de contrair o vírus é evitar que o Aedes te pique. Então, assim, tem medidas individuais, que é o uso de roupas mais largas, que cubram bastante a pele, uso de repelente, basicamente o uso de tela para dormir no quarto ou na casa, medidas que evitem o mosquito de ter contato com a sua pele e que eventualmente ele venha te picar. E tem as medidas mais gerais, que é não deixar acumular água em terrenos baldios, deixar acumular água em vasos de flores, tampar a caixa d'água. Medidas também para o Aedes não se multiplicar. Importante isso, né? Quer dizer, existem as medidas que são de impacto total, né? Em relação às pessoas. Se as pessoas não vêem isso aqui no seu dia a dia, não adianta nada, né? Colocar uma blusa ou isso, aquilo. Quer dizer, a blusa ela serve para te proteger, mas às vezes não a quem está do seu lado. Essa medida é uma medida social mesmo, né? Exatamente. Inclusive existe uma lei, agora que passou em São Paulo e tem na maioria das capitais, que está autorizada o pessoal da zoonose e tudo mais, tá? Entrar nas casas das pessoas com ou sem autorização das pessoas, justamente por causa disso. Muitas vezes a pessoa ela tem lá, mas não atende o pressuposto de deixar com que entre um representante em relação à prefeitura, né? E ele possa se disseminar. Sim, muitas vezes você faz tudo certinho, seu vizinho faz errado, o mosquito vai lá e te pica. É isso aí. Olha só que coisa, né? E qual o tratamento para combater a Zika? E quanto tempo demora para se chegar a uma cura total? Tem uma base, não? Doutor Flávio, a Zika é uma doença mais nova, né? Mas assim como a dengue, ela não tem um remédio específico. O remédio é combater os sintomas que ela causa. Se ela causa febre, tomar um remédio para diminuir a febre, se hidratar bastante, repouso. Basicamente, assim, as mesmas medidas da dengue. E o que eles observam é que ela dura em torno aí de uns 14 dias, os sintomas, e depois passa. E como eu falei anteriormente, a Zika para o adulto saudável, para o adulto, ela não causa muita repercussão. O problema é para a gestante, que pode eventualmente causar uma malformação no feto dela. Mas para o adulto, geralmente a Zika não é grave, não causa casos graves. No campo da suposição, tá? Uma criança com microcefalia, será que ela poderia ter uma vida normal?
Então, Fábio, suposição, né? Suposição, porque depende do grau de microcefalia, depende do grau de infecção que a mãe teve, depende do grau de desenvolvimento do cérebro dessa criança. E do estudo todo, né? Que vai ser feito daqui para frente, exatamente. Né? Porque nós estamos pegando e do acompanhamento de todas essas crianças que estão nascendo hoje, para a gente saber o que vai acontecer no futuro. Fiquei sabendo aqui de um aplicativo de epidemias que o senhor desenvolveu e tudo mais e tal. O que é isso? Me conta aí o que é isso aqui. Doutor Ângelo, foi muita coincidência vocês me chamarem para vir aqui. E essa semana eu estou lançando um aplicativo com um amigo meu lá de Recife, que ele é programador, e eu faço toda a parte de design, toda a parte da ideia, foi eu que fiz. Tá. E assim, o que eu estou percebendo, assim, o que eu percebo no consultório? Que as pessoas, elas vão atrás do Google para adquirir informação, e às vezes é uma informação muito ruim, muito errada, entendeu? O que eu fiz? Eu quis pegar, assim, a maioria das doenças graves, das doenças infecciosas, e colocar num aplicativo. E com todas as informações sobre as doenças, e além disso, a pessoa ela tem a capacidade de reportar as doenças no aplicativo. Ou seja, isso vai gerar dados para a gente conseguir buscar uma epidemia antes que ela aconteça. Ou pegar ela bem no começo e já evitar que isso se dissemine para mais regiões. Então, assim, essa foi a ideia do aplicativo. Estou soltando ele aí e o nome dele ficou bem legal, chama Epidemia. E assim, e ficou muito bonito. Tem o site também, é epidemia.org, e assim, é um aplicativo grátis, está em fase de testes ainda, mas logo vai estar disponível para tanto celular Android como o celular do iPhone. E assim, a intenção é ajudar as pessoas, diminuir casos de surtos, diminuir casos de epidemia e também deixar as pessoas mais informadas quanto às doenças. Porque assim, às vezes eu pego pacientes no consultório que eles têm mais ansiedade do que realmente uma doença. Ou seja, utilidade pública, né? Utilidade pública, exatamente. Isso nós estamos precisando, né? Exatamente. Eu gostaria aqui de agradecer, Dr. Pedro Paulo, tá? O clínico e chefe clínico, né? Da clínica MedFamily, que aqui nos brindou sobre o assunto epidemias, sobre o Zika vírus, tá? Chikungunya, dengue, tá? E em relação à microcefalia. Muito obrigado, viu, Pedro Paulo? Ângelo, obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de vocês me chamarem aqui. Fico muito feliz de transmitir essas informações para a população, porque o objetivo maior nosso é esse, né? Porque quem atende no consultório sabe o tanto que as pessoas hoje anseiam por conhecimentos e que sejam conhecimentos bons, que sejam conhecimentos que tragam alívio para elas. Que bom. E obrigado pela TV São Caetano também pela oportunidade. Vou me apresentar, é Dr. Flávio Ângelo Luiz. Brincadeira com todo mundo aqui, tá? Infelizmente nosso tempo é curto e temos que encerrar por hoje, tá? Mas se ficou alguma dúvida sobre o assunto, ou se você quer ver algum tema aqui no Saúde em Dia, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 945647884. Eu agradeço aqui sua audiência e até a próxima segunda-feira, tá? Que não vai ser aqui, vai ser do ano que vem, ao vivo. Nosso programa continua todas as segundas-feiras, mas ao vivo a partir do ano que vem, tá? Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos vocês, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Um abraço, beijo, tchau, tchau pessoal.